Olá, minha querida geobióloga, meu querido geobiólogo, bem-vindo ao início de treinamento sobre vendas da Casa Saudável. É um treinamento que vai te ajudar muito a ter sucesso nas suas vendas, a fazê-las de forma fácil, tranquila, feliz, bem-sucedida e também que vai servir em qualquer outra área da sua vida. E isso é que a gente espera, que qualquer treinamento da Casa Saudável sirva para você se dar bem aqui dentro, mas também se dar bem em qualquer outra área da sua vida, né? E nesse primeiro vídeo eu queria conversar sobre alguns tópicos importantes, no geral sobre venda, antes da gente entrar propriamente dito nas questões de venda e técnicas e o que fazer, como fazer e tudo. Eu acho que é importante a gente bater um papo e entender um pouco o que é isso, né? Primeira coisa que eu quero e preciso que você entenda é o quê? A venda é uma troca de confianças, né? Você só está aqui na Casa Saudável porque você confiou em alguém que te convidou. Ou você assistiu o vídeo na internet e confiou em mim, ou você confiou em alguma pessoa que te convidou para vir aqui. E não é verdade isso em qualquer outra área da sua vida, qualquer coisa que você comprou, você primeiramente não comprou isso porque você confiou na pessoa que estava te vendendo aquilo, né? Então isso é uma parte fundamental, é a transferência de confiança. Quando a gente tem uma celebridade, por exemplo, apresentando algum produto, o que ela está fazendo é transferindo a confiança dela, que o público coloca nela, que a notoriedade dela traz para aquele produto, para ela poder vender, para que aquele produto venda, porque às vezes é um produto que não tem capacidade de transmitir confiança por ele próprio, né? Então isso é o que uma celebridade faz. E a gente, quando a gente vende, é isso. A gente está vendendo a gente está vendendo a confiança que aquela pessoa tem na gente, e não especificamente o produto ou o serviço. Então a gente não tem que ficar super complicado e com medo, ai meu Deus, como é que eu faço para poder vender? Não, relaxa e simplesmente converse com as pessoas que confiam em você. Esse é o início de qualquer tipo de vendas para ser bem sucedido. E à medida que você vai aumentando a sua autoconfiança, você vai transferindo essa autoconfiança para as pessoas e elas vão sentindo isso em você e sentem que o que você vende é valioso, né? O segundo tópico importante da gente conversar hoje é que a venda é algo natural entre as pessoas que se conhecem e se relacionam. Quando você tem respeito e admiração por alguém, você ouve o que ela está dizendo, você confia no que ela está falando novamente, né? Então, isso é algo natural, é muito natural que os amigos vendam um para o outro, que um vende carro para o outro, vende casa, vende negócios grandes, eles sempre acontecem entre família, entre amigos, porque é uma coisa natural entre as pessoas que se relacionam, né? Outro tópico muito importante, você só tem como vender algo que você acredita, justamente por causa disso tudo que a gente estava falando. Você não vai vender para um familiar ou para um amigo uma furada, né? E você não consegue transmitir confiança para outra pessoa se você realmente não acredita naquilo que você está vendendo ou naquilo que você está oferecendo como serviço para a pessoa. Então, uma das coisas fundamentais na venda é você experimentar o que você vende, né? E você simplesmente dá o seu depoimento sobre o que aconteceu com você, né? Depoimento sincero, verdadeiro, você não tem que inventar nada. Olha, eu usei esse produto e o resultado dele na minha vida foi esse, 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 esse. Você não tem que vender, você não tem que ficar convencendo a pessoa, compra também. Não, você simplesmente fala, olha, na minha vida aconteceu isso, quando eu usei esse produto aconteceu tal coisa, quando eu comprei esse serviço, minha vida melhorou desse jeito, né? Você simplesmente expõe aquilo que aconteceu com você, em vez de ficar assim super complexo sobre os detalhes do produto. É lógico que você tem que aprender os detalhes do produto, você tem que conhecer o seu produto, mas em primeiro lugar você tem que vivenciar o seu produto e o serviço que você vende. É isso que você vai vender, é a sua vivência, é a sua experiência e nada mais, né? Quarto tópico, a melhor maneira de se vender uma consultoria ou um produto é convidar as pessoas para irem na sua casa, né? Ou para convidar elas para poder ver aonde você usou o produto. Quando a pessoa vê, ela junto com o que você está dizendo, né, ela tem condição de manifestar os benefícios que ela pode ter com aquilo. E as pessoas sempre compram os benefícios, as pessoas nunca compram os detalhes do produto, as características técnicas, isso vem depois. Mas a primeira coisa que a pessoa quer é o benefício de um determinado produto. Então, depois que você dá o seu depoimento, depois que você fala o que aconteceu na sua vida, se você mostra, né, se você mata a cobra e mostra o pau, como se diz, né? Você leva o pessoal na sua casa ou na casa de um cliente seu, ou você aplica o produto na casa dele e o indivíduo vê o que é que aconteceu,
aí a venda é natural, é só uma questão de acertar os detalhes, né? Então a gente tem condição de conversar sobre isso de forma tranquila, porque você não tem que vender, você só tem que mostrar, é completamente diferente, né? A venda vai ocorrer naturalmente, sem necessidade de convencimento, né? Você não tem que convencer de nada. Quinto tópico, importantíssimo, né, é que a gente possua, aí já entra um detalhe de prática de venda, né, mas a gente entra nisso depois em outro momento. Mas é importante o seguinte, para que eu consiga abrir a conversa, ou para que eu consiga responder a perguntinha clássica que o pessoal faz, o que você faz? Né? Você tem que ter um discurso pronto, a gente chama isso de discurso de 30 segundos, ou discurso de elevador, né? Um discurso preparado para poder dizer rapidamente o que é que você faz, sem enrolar muito, porque isso faz parte da confiança. Quando você tem que demorar demais para poder explicar o que é que você faz, que é muito complicado, que é muito isso, que é muito aquilo, aí você já perdeu grande parte da sua confiança, né? Então existe uma coisa chamada discurso de 30 segundos, né? Ou discurso de elevador, ou discurso rápido. Isso são 2 ou 3 frasezinhas que você pode usar para poder se focar na hora de vender o que é que você tem que vender. Então eu, por exemplo, tenho uns 2 ou 3 discursos de elevador prontos, né? O primeiro é mais fluido, eu costumo usar o próprio ambiente no qual eu estou para poder exemplificar o que é que eu trabalho. Então alguém me pergunta, o que é que você faz? O que é que você vende? Fala assim, olha, eu trabalho com geobiologia, e geobiologia, para eu te dar um exemplo, é como que eu pego e transformo esse estúdio que eu estou nele aqui agora num estúdio mais saudável e mais vital para que eu possa fazer esse vídeo de forma melhor. Eu uso o lugar onde eu estou como exemplo, né? Se for uma sala de reunião, eu falo assim, geobiologia é como que eu transformo essa sala de reunião aqui numa sala que vai incentivar melhores reuniões aqui. Ou se eu estou num quarto, a geobiologia é a ciência que vai usar esse quarto aqui e vai transformar esse quarto para que eu possa dormir muito melhor aqui. Isso é um discurso rápido, não dá nem 30 segundos, é 10 segundos para poder falar. Um outro jeito é, eu trabalho com geobiologia e o meu trabalho é fazer com que as casas das pessoas tragam saúde, bem-estar e felicidade para elas, né? Ou um terceiro jeito que eu costumo usar é, eu levo saúde, bem-estar e felicidade para as pessoas através da casa. Esse é o meu trabalho. Entendeu? São 3 jeitozinhos de você fazer. Você não tem que usar o meu jeito. Você pode copiar meu jeito, não tem problema nenhum. Vou ficar muito feliz e honrado. Mas você pode criar o seu jeito, mas você tem que ter isso rápido. Para quando as pessoas te perguntarem o que é que você faz da vida, você poder resolver e dizer para ela de forma rápida e transmitir essa confiança de que você sabe do que é que você está falando, né? Sexto tópico importante que eu quero falar com você. Você tem que mudar o ângulo das coisas. Normalmente a gente tem um preconceito muito grande sobre o que é vender e a gente tem que relaxar sobre isso, né? A gente acha que a gente tem que sair correndo atrás de cliente, como é que eu vou achar cliente? Não, é o contrário, né? Você tem que escolher o seu cliente, você tem que sentar antes e falar assim, que tipo de cliente eu quero ter? Eu quero ter cliente da classe A ou da classe B? Eu quero ter cliente mulher ou homem? Eu quero ter cliente que me paga bem ou que me paga mal? Eu quero ter cliente que é fidelizado ou eu quero buscar novos clientes a cada dia? Eu tenho que traçar esse perfil, né? Eu sugiro que você pegue um papel, né, e escreva assim, perfil principal dos meus clientes. É lógico que você não vai deixar de vender para alguém que caia fora do perfil, a não ser, tem o perfil contrário também, né? Perfil de clientes que eu não quero. Então, você vai pegar e vai fazer uma lista, olha, eu quero clientes assim, 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 assado, porque além de você projetar isso, você deve ficar naquela linha. A pior coisa que tem é a gente ter um cliente ruim, um cliente que não paga, né? E a gente fica pensando assim, nossa, mas eu não posso dar pau nesse cliente, porque se eu cortar esse cliente, eu vou ficar sem cliente nenhum. Só que o que acontece é que a vida sempre traz para a gente mais daquilo que a gente dá. Então, se eu estou sempre buscando clientes complicados, a vida sempre vai me devolver clientes complicados. Então, eu tenho que ter a força de, às vezes, perder alguns clientes para que eu possa focar nos clientes que são bons, naqueles clientes que realmente usam os produtos e aí conseguem os benefícios, né? Os clientes que realmente me compram bem e que me pagam na hora certa, né? Esse tipo de cliente é o cliente que eu quero para mim. Eu não quero qualquer cliente, eu não quero cliente que vai me dar trabalho, que eu vou ter muito mais tempo depois correndo atrás dele para poder receber o meu dinheiro do que eu tive trabalho para poder vender para ele, né? Eu quero cliente o contrário, que faça tudo o que eu venda para ele
e que ainda fale bem e que me traga novos clientes. É esse tipo de cliente que eu quero, né? Então, é importante, né, você ter orgulho daquilo que você faz e aí você simplesmente vender para quem merece aquele orgulho, né? Você tem que vender para pessoas que estão ligadas naquilo que você faz. Você tem que ter orgulho do que você faz, tem que ter orgulho da sua empresa, orgulho do seu produto, né? Por que você vai vender para alguém que não merece isso? Então escolha os seus clientes, tá? Foca neles e não fica saindo para cliente muito complicado, não. É preferível não pegar clientes complicados, né? Então esses são alguns tópicos iniciais. Nos próximos vídeos, né, nós vamos entrar em tópicos técnicos de vendas, né, questões técnicas sobre a venda, importantíssimas. Depois nós vamos entrar numa parte de questões emocionais, que isso é fundamental para a venda, né? O que acontece do ponto de vista emocional no momento de uma venda, questões pessoais, né? Técnicas sensoriais, o que as pessoas percebem, sentem, visualizam e o que isso significa no momento da venda, né? E técnicas de venda propriamente dita, elas estão aí nos nossos próximos vídeos e eu vou ficar super feliz de encontrar vocês daqui a pouco. Um abraço.